Toda a igreja apareceu, amém? Amém. Abençoe o pastor, sobre os seus pés. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Aleluia, meu Deus. Deus, nesse momento, Senhor, queria, Senhor, nesse momento, Senhor, não que o Senhor derramasse bênção, porque Ele já é mais que abençoado, mas que Ele venha, Senhor, falar, Senhor, aquilo que o Senhor já botou no coração dele para a tua amada igreja, Senhor. Que venha libertar e salvar, Senhor, cada um, Senhor. Todo que o Senhor venha, Senhor, continuando nos abençoando com tua graça, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. É isso, irmão. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. O pregador de fazer irmão, a paz do Senhor bonito. E comigo, com esse negócio. Falar a verdade, também era 5h30 da tarde. E não estou passando muito bem. Mas a semelhança do pastor Giovanni, né? Se tivesse de vir de fralda como ele, a gente queria também. Né? Mas melhoraria muito isso aí. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Beijo para nossa irmã Neide, patroa do pastor Giovanni, que tornou patroa minha também lá dos Estados Unidos aí com a gente. Eu tive ontem, não estava passando bem. Hoje está melhorzinho. Louvamos a Deus pela vida de novos irmãos que eu estou vendo aqui. Amém. Roxinhos que eu não conhecia. Eu não lembro, talvez, devido aos cabelos brancos. Mas, convido-os amados a abrir suas Bíblias. Colossenses, que é o tema da festividade. Colossenses, capítulo 1. Para quem tem alguma dificuldade em abrir a Bíblia, está entre Gênesis e Apocalipse, tá, gente? Amém. Ajudou? Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu peço um pouco de paciência aos amados. Vamos ler do versículo 1, tá? Até o versículo de número 15. Glórias a Deus. Todos acharam? Diga amém. Amém. O povo abençoado. Quem não achou, diga estou indo. Graças a Deus, todos acharam. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o nosso irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que encontraram em Colossos graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, das quais antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo,
o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para com o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo à parte, por vós cabeis da herança dos santos na luz. Todos juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. O evangelista já orou, fez sua oração tem chegado até o trono do nosso Deus. E eu quero convidar os irmãos neste domingo, o último dia da nossa festividade aqui, comemorando os 15 anos desta igreja. Louvamos a Deus pela vida do pastor Giovanni, que deu prosseguimento, tem dado prosseguimento a esta obra. Louvamos a Deus pela chegada dos irmãos que têm contribuído para o crescimento da mesa. E louvamos a Deus por aqueles que ainda hão de vir para somar, para que possamos comemorar não somente 15, mas 16, 17, ou quem sabe até a volta do Senhor Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor porque Ele se faz presente nesta casa. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, porque eu quero trazer uma palavra breve, porém objetiva, de uma forma expositiva, aonde nós queremos caminhar com você para entendermos por que desta carta, qual o propósito desta carta. Porque a gente, às vezes, lemos a palavra e pegamos versículos, não que seja errado como esse, destacamos para o tema da festividade, e às vezes a gente se perde em não buscar o contexto daquele versículo. Por que aquele versículo foi citado? E vários pregadores que vieram antes de mim já falaram muita coisa aqui importante para os irmãos, e acredito que vocês já estão empanturrados na palavra de Deus, mas todavia eu gostaria que você nesta noite entendesse: Deus ainda tem uma palavra para você. Deus ainda tem uma palavra para você. Por que eu digo isso? Porque Deus se faz presente neste lugar. E onde Deus está, Deus é o Deus que fala. Deus já falou através dos louvores, mas através dos louvores Deus fala como se fosse a gente avisando o filho: olha, não pisa ali, olha, não mexe naquilo ali. É o louvor, é Deus o tempo todo falando conosco dessa forma: olha, escuta, olha, não passa, olha, caminhe por aqui, olha, cuidado. Mas quando chega a hora da palavra, Deus fala com você assim: senta aí, porque eu quero falar contigo. É o momento que Deus pega o filho, coloca sentado e diz assim: senta aí, porque agora eu quero conversar. Quantos querem ouvir a voz de Deus?
Quantos querem conversar com Deus nesta noite? Estão ouvindo ordem? Ouvindo aleluia? Deus quer falar conosco. Então, queridos, quando nós olhamos para este texto, nós de antemão entendemos que Paulo, como o pastor falou ontem, que Paulo não foi o pastor da igreja de Colosso. Provavelmente, quando Paulo pregou ali em Éfeso durante 2 anos, Epáfras se converteu e Epáfras foi o fundador dessa igreja de Colosso. Possivelmente, Epáfras, ele é pastor da igreja de Colosso, uma igreja numa cidade pequena, uma igreja pequena. E Epáfras, ele vai visitar Paulo, dá a entender que Epáfras é um discípulo de Paulo muito amigável, de muita intimidade com Paulo. E Epáfras, Paulo chama Epáfras de conservo meu no ministério. Paulo é apóstolo, Paulo ganhou Epáfras para Jesus, mas quando ele chega para falar de Epáfras, ele diz assim: conservo meu, servo igualmente a mim ao Senhor, alguém que serve ao Senhor como eu. Paulo não se coloca no lugar superior, Paulo não se coloca acima, Paulo se coloca de igualdade. Talvez nós precisamos aprender, nós que somos do ministério, muita coisa com o apóstolo Paulo, acerca do que é ser servo do Senhor, porque vivemos em meio a uma época do estrelato, aonde se a pessoa tem um título, ou muitas vezes estão buscando título para querer ser superior, querer ser maior, quando na verdade todos nós somos servos do Senhor. E que nós precisamos olhar é que Epáfras, ele vem trazendo uma notícia importante da igreja, ele vem trazendo elogios da igreja. É uma igreja que ama os irmãos, é uma igreja que tem carinho, amor afetuoso, fraternal, uns para com os outros. Que igreja maravilhosa tem esta igreja aqui nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Igreja que ama os irmãos, igreja que olha nos olhos dos irmãos, igreja que abraça os irmãos, igreja que acolhe, que supre, que ajuda, que socorre os irmãos. Paulo também fala dessa igreja, uma igreja de fé, uma igreja que ela tem perseverança em aguardar a volta do Senhor Jesus, uma igreja firmada na palavra do Senhor. Paulo fala que é uma igreja que tem amor, Paulo fala que é uma igreja que tem fé, Paulo fala também que é uma igreja que tem esperança na volta do Senhor Jesus. A esperança que Paulo fala não é esperança como nós às vezes falamos de boca para fora. A esperança, eu espero. Não, esperança na Bíblia significa certeza de que vai acontecer, certeza de que vai ser realizado. Então, quando Paulo fala que aquela igreja tem esperança na volta do Senhor Jesus, aquela igreja acredita fielmente que Jesus está voltando, como o irmão cantou aqui nesta noite. O Rei está voltando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para este texto, vemos que o coração de Paulo se alegra quando ele diz isso, que ele dá graça, porque esta igreja é desta forma. Então Paulo fala assim: eu oro, Epáfras, pelo teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo, nós temos que aprender muito com Paulo. Paulo, ele não ora somente pelo seu ministério, ele ora pelo ministério do seu companheiro. Ele quer que o ministério do seu companheiro cresça. Paulo está preso, Paulo está em Roma, Paulo não vai sair daquela prisão. Talvez seja ali uma forma dele dizer para Epáfras, que está com Epáfras, e ele diz: Epáfras, eu oro pelo teu ministério, eu dou graças a Deus pela vida da tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ore pelo ministério, irmão, do seu pastor, do seu amigo, no ministério do seu vizinho. Ore pelo ministério do seu irmão que está ao lado. Ore para que você cresça, mas ele também cresça, para que ambos, para que todos possam chegar no mesmo lugar, no mesmo patamar. Quando nós olhamos para este texto, nós olhamos que Paulo, ele agradece a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquela igreja é uma igreja que ela tem buscado ao Senhor. E Paulo diz: damos sempre graças a Deus. Aleluia. E ele diz: desde que ouviste da vossa fé em Cristo Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. E do amor que tens para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 9, Paulo vai dizer: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e tu poder e transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Irmãos, é preciso a gente ler esses versículos que Paulo vai dizer que ora para que essa igreja venha ter algo e continue tendo algo que poderá ajudar em quê? Como eu disse, Epáfras traz uma notícia de que aquela igreja é uma igreja que Paulo consegue dar graças quando ele ouve falar daquela igreja, mas diz também que aquela igreja está enfrentando um problema muito sério. E é aí que nós precisamos entender o motivo de nós sermos livres para adorar, o motivo do que Paulo vai dizer, porque o Senhor nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque essa igreja estava sendo ameaçada por uma heresia chamada de gnosticismo, uma heresia que veio de Platão, e Platão, ele agora consegue inserir aquela falsa doutrina dentro da igreja. Que falsa doutrina é essa, pastor? A falsa doutrina de que eles precisavam, além de servir a Cristo, voltar a servir a lei, e além de servir a lei, eles deveriam entender que havia entre eles e Deus, no meio ali do espaço, havia anjos, e esses anjos poderiam impedir a chegada deles até Deus. Então era preciso que eles, em primeiro lugar, servissem a Cristo, sim, mas também não abandonassem a lei, e ao mesmo tempo que eles pudessem cultuar aos anjos, agradar aos anjos, porque uma vez eles agradando aos anjos, talvez eles alcançassem a graça de chegar até Deus. Aleluia, Pai. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós hoje não nos apercebemos disso, que às vezes ocorre isto dentro das igrejas, aonde nós achamos que nós podemos cultuar a Deus de qualquer maneira, ou a nosso ver, do nosso jeito. E Paulo ele vai dizer que aquele povo estava redondamente enganados, porque eles estavam querendo adorar, servir a um Deus que não era o Deus que Paulo havia pregado para eles. Estavam querendo seguir um evangelho que não era o evangelho que Paulo havia pregado para eles, e que Epáfras estava suando a camisa para mostrar a eles. Era um evangelho que o inimigo estava penetrando com falsas doutrinas, dizendo para eles que Jesus não era o Deus encarnado, dizendo para eles que Jesus não era suficiente. E então Paulo vai escrever essa carta para dizer que Jesus, ele é Deus, e que Jesus é suficiente para tudo na nossa vida. Aleluia. Então Paulo vai dizer para esta igreja em Colossos, Paulo vai dizer para esta igreja que eles precisavam verdadeiramente ter todo o conhecimento. Não bastava ter apenas um pouco de conhecimento, irmão, ter todo o conhecimento, que eles deveriam transbordar da palavra de Deus. Mas o que nós vemos hoje é que muitos crentes não querem ter conhecimento da palavra de Deus. O que nós vemos hoje é que muitos crentes não querem transbordar na palavra de Deus. É só você observar crentes que na hora do louvor da glória, aleluia, mas na hora da palavra quer beber água, quer ir no banheiro. Glória a Deus. Crentes que lê a Bíblia às vezes só na igreja, mas não lê em casa. E às vezes ficamos ouvindo profetadas, não que eu seja
anuncia é a palavra de Deus. Aleluia. Deus pode usar a irmã sim, Deus pode usar o irmão sim. Deus está me usando nesta noite, sim, pela sua palavra. E Deus pode levantar o braço e falar contigo, pode sim, eu creio. Glória. Já falou comigo. Glória. Mas a verdade é, às vezes é mais fácil ouvir um profeta do que, irmão, lacrimejar os olhos aqui e buscar na palavra o que Deus quer para você. Às vezes é mais fácil ouvir uma revelação e acostumar e viver disso, e a Bíblia ficar empoeirada em casa, como se fosse um amuleto da sorte, aberta no Salmo 91, como se fosse espantar algum mal, do que pegar a Bíblia e você examinar e procurar saber aquilo que eu estou cantando é para Deus, aquilo que eu estou falando glorifica a Deus, porque é isso que Paulo vai dizer. Olha, vocês não têm que adorar a anjo, olha, vocês não têm que se preocupar se existe mais alguém para poder conduzir vocês a Deus. Não, o véu do templo foi rasgado. Aleluia. Você tem livre acesso, você não precisa do pastor para ir até Deus, você não precisa do padre, você não precisa do médium, você não precisa da irmã e do irmão de oração. O que você precisa é transportar o conhecimento de Deus para que você possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que Paulo está dizendo, olha, ele é a plenitude, ele é pleno. Paulo vai dizer, ele é o primeiro primogênito, ele foi o primeiro a ressuscitar, nós somos a segunda reserva. Ele subsiste acima de tudo. Para esses platonistas que dizia que Jesus não era Deus porque a matéria não vale de nada, e como que um Deus que estava nas ideias, um Deus que estava na mente, um Deus que estava além da matéria, poderia encarnar. Então olha o perigo da doutrina. Eles diziam que Jesus não era Deus, porque o Deus não podia se tornar carne, porque a carne era imunda. Eles diziam que não podia ter relação sexual quem era casado, e por isso o casamento não estava tendo mais valor, porque eles diziam que sexo era imundo, e a Bíblia deixa claro que no casamento o sexo é uma bênção de Deus. E por isso a igreja na Idade Média vem e traz o celibato como se fosse algo maior do que a relação sexual, porque o celibato é símbolo de santidade, o sexo é símbolo de maldição. Onde está isso na Bíblia, irmãos? Mas já era uma ideia agnóstica. Agora vem eles dizendo que é preciso descrever a matéria como algo imundo, então esse corpo não presta para nada. E então abole ali a ressurreição, abole a encarnação, abole a ressurreição e abole a restauração de um corpo perecível em um corpo incorruptível, porque para eles o corpo não vale nada. A doutrina do Evangelho está sendo ameaçada, e então Paulo preso, mas ele vai dizer: a palavra não está presa. E ele vai dizer para aqueles irmãos: olhe para a palavra, porque vocês não precisam adorar anjos, vocês não precisam sacrificar o corpo de vocês, vocês não precisam mutilar a vossa carne. Olha, vocês não precisam entender que Deus não existe, que Deus é apenas o universo, que Deus é apenas o espaço. Não, vocês precisam crer que Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Quando todas essas coisas foram criadas, Ele é o Criador. E essas coisas que existem por causa dele, e é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, vocês não precisam de um intercessor, vocês já têm um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Salvador. Então Paulo vai escrever essa carta dizendo para esses irmãos: olha, vocês já têm tudo
que vocês precisam. Repitam comigo: eu já tenho tudo que eu preciso para servir ao meu Cristo. Eu já tenho tudo, repita, bem forte. Para ser livre e adorar. Então levante a sua mão e adore o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já tem tudo. Em Cristo Jesus você já tem. Obrigado. Aleluia, meu Deus. Em Cristo Jesus você já tem tudo. Glória. E é esse o motivo de Paulo dizer: Ele te arrancou. Glória a Deus. Ele te tirou. Paulo está usando a palavra ali de uma planta que arranca com raiz e tudo. Ele está dizendo: Ele te extraiu. Ele te arrebatou das trevas para o reino do seu amor. Glória a Deus. Para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nosso O que está dizendo é que Jesus, Ele é o amor de Deus. Amém. E está dizendo: Jesus é o Filho amado em quem eu tenho prazer. Foi o que Ele disse quando Jesus foi batizado nessa água. E está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Ele é o Filho do meu amor. Eu coloquei vocês nesse reino. Aleluia. Então significa que eu amo vocês também. Porque se eu amo meu filho, eu amo vocês. Glória a Deus. E se eu amo vocês, vocês são livres, porque eu amo vocês. Amém. Porque agora vocês não estão mais no reino de treva, vocês agora estão no reino de amor. É por isso, irmão, onde não tem amor, não tem Deus. É por isso que onde não tem amor, Jesus não reina. Não adianta, irmão, tapear, maquiar. Não adianta, se não tem amor, não tem Deus. Porque o reino é o reino do Filho do seu amor. Aonde está o reino, está o amor de Deus. Aleluia. E Jesus, ele vai deixar claro isso para nós. Quando Paulo usa esta carta de forma poderosa. E eu quero terminar lendo com vocês mais um versículo desta sublime carta. Versículo de número 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Aleluia. Vou repetir mais uma vez: ele é a cabeça do corpo da igreja. Glória a Deus. Significa que ele é que governa a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a cabeça da igreja, ele que governa. E Paulo vai dizer mais à frente: ele é a plenitude de tudo. Ele é que completa tudo. Ele é que preenche todo o vazio. Ele é completo. Ele, como Paulo diz que ele foi que criou principados e potestades, é porque os gnósticos estavam dizendo uma doutrina que é muito comum dizer hoje. As potestades que estão dominando os lugares, as cidades. Já se ouvia isso dos gnósticos? Que uma cidade era difícil de pregar o evangelho, porque ali havia um principado, uma potestade que dominava sobre aquele lugar. Isso não é uma doutrina nova, uma doutrina dos gnósticos. E Paulo vai dizer: olha, foi Deus que criou principados e potestades. Glória a Deus. Foi Deus que criou principados e potestades. Se Deus quer,
nada pode impedir o agir de Deus. Glória a Deus. Porque até mesmo principados e potestades está sob o domínio deles. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos que estavam sendo influenciados pelos gnósticos que teriam que buscar muito, adorar muitos anjos, porque senão os principados não deixariam com que eles conseguissem o que Deus tinha para eles. Não, Paulo diz, vocês já têm, porque Deus já declarou. Vocês não estão num lugar de submissão, se recebem ou não recebem. Vocês já receberam. O que vocês precisam é ter a identidade da onde Deus colocou vocês. Irmãos, Deus não te colocou sentado aí não. Espiritualmente nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Significa que principado, potestade não pode ter poder contra mim e contra você. Macumba, feitiço, olho grande, inveja, não pode, ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Porque Ele é o principal, o maior. Nele existe todas as coisas e por Ele todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso. Eu quero que nessa noite você entenda que Jesus é o único que preenche todas as coisas. E é por isso que Paulo vai dizer: a Ele seja a primazia. Repita comigo: a Ele seja a primazia. Por isso que na igreja o que prevalece não é espetáculo, não é show. O que prevalece na igreja não é luz brilhante. O que prevalece na igreja não é a eloquência do pregador. O que prevalece na igreja não é a boa voz da cantora ou do cantor. A primazia da igreja, que merece honra e glória, é Jesus. Só Jesus. Só Ele merece honra e glória, louvor e adoração. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o pastor não precisa de bajulação, tapinha nas costas, nem de muito bem, parabéns. Não, pode até ser bom ajudar alguma hora, mas que você precisa entender que tudo aqui, a primazia é Jesus. E se eu faço alguma coisa simplesmente para agradar o pastor, a primazia não está sendo Jesus. Se eu faço ou prego alguma coisa para agradar você, a primazia não é Jesus. Mas a minha intenção é que Deus fale com você. Qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então adore o Senhor nesta noite, porque você é livre para adorar. Você é livre para adorar, por quê? Porque Jesus, Ele é a plenitude de Deus. Ele é Deus pleno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite você possa aceitar, receber este Jesus na sua vida. Porque vazios só podem ser preenchidos através dele. E quando você ignora esse ser que preenche todas as coisas, você vai buscar em várias religiões, culturas, você vai buscar na filosofia, você vai buscar na psicologia, nas ciências, você vai buscar de alguma forma algo que te identifique, que te mostre o caminho, que te mostre uma direção. Mas quando você colocar a cabeça no travesseiro, você continuará vendo o vazio. E é por isso que a gente olha para a história e vê cantores famosos que destruíram sua vida com as drogas, outros que tiraram a sua própria vida. É por isso que nós vemos pessoas que têm bastante dinheiro, mas que acabam se matando, como há poucos dias vimos um vídeo horrível de um homem que se atira ali da ponte Rio-Niterói e deixa um belo carro estacionado ali na ponte, travando todo o trânsito. E a gente se pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as pessoas estão buscando preencher o vazio, que não é aquele que preenche todas as coisas. Então que nessa noite você saia daqui preenchido por aquele que pode preencher o vazio. Os cientistas descobriram que existe uma parte do nosso cérebro que é chamado dedo de Deus, que ali só pode ser preenchido com coisas relacionadas a Deus.
Este é o vazio da tua alma, que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Obrigado. Religião não preenche. Por isso que tem pessoas que estão dentro do Evangelho e não sentem feliz nem alegria. Por quê? Estão buscando na religião. Mas a primazia, eu digo novamente, não é o rótulo da igreja. A primazia é Jesus. Aleluia. Deixe ele entrar na sua vida nessa noite. Chame Deus para a sua vida. Glória a Deus. Tem alguém aqui nesta noite que quer preencher este vazio? Aleluia. O pastor mandou chamar a Giovana para estar louvando o Senhor Jesus. Enquanto a irmã Giovana estiver louvando o Senhor Jesus, Glória a Deus. você terá a oportunidade nesta noite de caminhar até o altar Deus. e colocar a sua vida diante do Senhor. Soberano Deus. Glória a Deus. E colocar a sua vida aos pés do Senhor. Aleluia. Pedir para que Ele entre Em nome de Jesus, e soberano. preencha todo o vazio do seu ser, da tua alma. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Glórias a Senhor. Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Coloque de pé, irmãos. Deus. Oh, Deus soberano, Deus da glória. Se tiver alguém enfermo, vem cá à frente. Nós queremos orar por Diabo você. de glória. Rei sagrado. Que queira De voltar para Jesus nesta glória. noite. Os serafins cantam. Esse é o momento. Santo, santo, incansavelmente, santo, santo. Glórias a Deus.